Fala, meus queridos, Dr. Guilherme Machado aqui, médico psiquiatra e dono desse canal do YouTube de inteligência emocional e saúde mental. E hoje eu vou estar fazendo o segundo vídeo falando sobre esse caso que chocou o Brasil, da esposa do personal trainer que foi flagrada dentro do carro tendo relações sexuais com um mendigo. E no vídeo anterior eu tinha falado que muitos dados dessa história me chamaram muita atenção, de que talvez a esposa do personal poderia ter algum quadro psiquiátrico, e eu aventei algumas hipóteses. Lembrando que eu não conheço ela, eu simplesmente avaliei por alguns dados da história hipóteses que poderiam acontecer, que poderiam levar uma pessoa a perder o controle próprio das ações. Até citei sobre alguns pacientes que eu já tive e que tiveram quadros muito parecidos. Se você não viu o vídeo anterior, eu oriento que você veja, eu deixei o link aqui na minha bio. E hoje eu vou falar especificamente porque nós temos uma novidade. Saiu o laudo médico psiquiátrico que avaliou a paciente e que foi liberado por alguns meios de comunicação, como Mais Brasília, como vocês podem ver aqui a notícia. Para você compreender melhor essa história, se você não viu o vídeo anterior, já veja, já clica aqui, que hoje nós vamos falar especificamente sobre o laudo e sobre a hipótese diagnóstica que o médico que atendeu ela aventou. Então, vamos para a vinheta. Olha, eu vou ser bem sincero, isso é um tabu dentro da sociedade. Muitas pessoas não acreditam que existem transtornos psiquiátricos que podem levar a pessoa a ter limitações, inclusive a alterar a própria crítica, percepção da realidade, que poderia levar uma pessoa a fazer vários atos que ela não faria se ela estivesse com consciência. Não é à toa que por isso que a maioria das pessoas não acreditam que exista quadros como depressão. Quando algum colega seu de trabalho de repente pega um atestado de depressão, a maioria das pessoas podem não acreditar, fazer chacota, falar que a pessoa está com o corpo mole. Mas fato é que nosso cérebro, ele pode ter por fatores genéticos e ambientais, doenças psiquiátricas que desregula ele e que pode fazer a pessoa ela perder o controle das próprias ações. Isso é reconhecido por lei, inclusive eu falei no último vídeo sobre uma pessoa que comete um crime e está em um quadro de um surto psicótico, ela ser inimputável pela lei, ou seja, ela não responder pelo crime da mesma forma que uma pessoa em sã consciência responderia. Isso é um tabu tão importante da gente vencer, porque várias pessoas sofrem, desde transtornos de ansiedades graves, depressão grave, até quadros como esse, em que a pessoa ela pode ter um surto e pode cometer ações que ela não cometeria. É importante que essa informação seja espalhada. Desde que esse quadro tomou muito conhecimento no Brasil, vários memes, várias piadas, várias coisas aí que, na minha opinião, é algo muito sério, muito grave e que a família, toda a família dessa mulher, do personal trainer tem passado pelo envergonhamento perante a sociedade. Tudo isso é algo muito grave. Eu achei tão importante vir aqui no YouTube para falar, para orientar vocês, para vocês aprenderem mais sobre isso. De repente a sua visão sobre o quadro vai mudar. Muitas pessoas falaram, ah não, ela tem uma parafilia, que é um desejo sexual desorganizado, que ela gosta desse tipo de coisa, mas pelos históricos, pelos depoimentos, ela nunca havia tido um comportamento parecido antes, e pelo discurso que ela teve depois, falando para a mãe, para outras pessoas, tem áudios dela que vazaram, a gente vê que é um discurso desorganizado, um discurso com delírios religiosos. Ah, o problema é a religião, as pessoas agora justificam tudo em Deus. Gente, não tem nada a ver. Delírios são alterações do pensamento que fogem do seu controle. O delírio, muitas vezes, ele vai ter um conteúdo de acordo com aquilo que você vive. Se você vai na igreja, muitas vezes seu delírio vai ser religioso, mas o problema não é a religião. Muitas vezes, se você é uma pessoa, às vezes, viciada em algum esporte, muitas vezes seu delírio vai ser em cima daquele esporte. Você vai falar, não, eu vou conquistar o campeonato mundial de tal esporte. Então, o delírio, ele vai muitas vezes ser em cima daquilo que você vivencia. Então, isso é importante você compreender. Muitas vezes não são os fatores do ambiente que vão determinar o adoecimento, mas sim fatores genéticos. Eu vou ler para vocês direitinho como é que foi o laudo escrito e vou explicar alguns pontos essenciais para que você compreenda melhor essa história e sobre qual transtorno mental a gente está falando aqui que poderia causar esses quadros. Então vamos lá. Primeira coisa, eu separei o laudo aqui, alguns pontos principais para ler para vocês e vou estar explicando ponto por ponto para vocês compreenderem o que esse laudo quer dizer. Então, segundo laudo, na avaliação clínica de hoje, percebemos quadro de taquipsiquismo, que é o quê?
pensamento acelerado. A pessoa, a gente vai perceber o taquipsiquismo muitas vezes pela forma que a pessoa fala. Às vezes o discurso ele é desorganizado e muito rápido. A pessoa fala de um assunto, depois fala de outro, depois fala de outro. A gente chama de fuga de ideias. Continuando, com hipervigília, ou seja, a pessoa está muito... o oposto de vigília é o sono, então a pessoa está acordada, provavelmente ela já estava há alguns dias dormindo mal ou não conseguindo dormir. Eu já vi pacientes ficaram uma semana sem conseguir dormir, até mais tempo. Hipertímica. O que é hipertímica? É o humor dela. Hipertimia é um humor exaltado, eufórico, que condiz muito com o quadro de transtorno bipolar do humor, que é a principal hipótese do médico que atendeu ela. Com comprometimento da crítica e conteúdo delirante. Comprometimento da crítica. Crítica é o que você consegue ter autocontrole sobre você mesmo e o que você percebe se você está doente ou não. Muitas vezes a pessoa que está com esse adoecer, ela não percebe, porque o cérebro, existem áreas do cérebro que são afetadas por essa doença. Então, mesmo se eu tiver esse quadro, eu sendo médico psiquiatra, com atuação já há alguns anos na área, eu posso adoecer e não perceber. Isso nós chamamos de crítica ausente de doença, que a pessoa não percebe, e é muito comum em surtos a pessoa não perceber que está surtada. Se traduzindo com prejuízo do discernimento, de sua autonomia e autodeterminação, pelo qual se optou pelo regime de internação involuntária. Quando a pessoa está com prejuízo da crítica e está tendo ações que podem levar risco de vida a si mesmo ou a de terceiros, é indicada a internação psiquiátrica quando um médico psiquiatra avalia e fala, não, realmente esse quadro precisa de internar. E a internação psiquiátrica, existe visita todos os dias, é uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar a paciente para acompanhar o quadro até a melhora. Melhorou, o paciente recebe alta e faz tratamento ambulatorial. É assim que funciona a internação psiquiátrica. Não é um lugar de depósito que a pessoa fica lá para o resto da vida, não. Existe início, meio e fim e a pessoa depois faz tratamento ambulatorial depois que melhora. Acreditamos que nesse momento, em razão do seu estado psicopatológico, a paciente não é capaz de responder por si, tampouco por exercer vários atos da vida civil. As palavras dizem por si mesmas. Isso é a avaliação do médico que avaliou ela. Agora cabe aqui as pessoas acreditarem ou não no médico. No último vídeo eu expliquei sobre quadros, mesmo assim existiram várias pessoas que ainda mandaram comentários maldosos, como esse cara aqui que mandou para corno não tem limites, que é um absurdo, né? O que não tem limite é a idiotice de um cara que manda um comentário desse. A total falta de empatia, na minha opinião. Foi aventada a hipótese de transtorno bipolar do humor em fase de mania psicótica. Pessoal, vou explicar para vocês o que é transtorno bipolar do humor. Transtorno bipolar do humor é uma doença que tem fator genético importante, ou seja, os seus genes, de repente, eles podem ser ativados por acontecimentos do ambiente ou de uma forma que não se sabe como, simplesmente eles ativam, que levam à desregulação dos hormônios no cérebro, que a gente chama de neurotransmissor, e que leva a oscilações de energia física e mental do paciente. O paciente pode evoluir para quadros de mania, em que ele fica com euforia, fica com estado de compulsões excessivas, seja gastar dinheiro excessivamente, seja compulsão sexual, hipersexualidade. Muitas vezes o pensamento fica acelerado, a pessoa fica com sinais como fala acelerada, que a gente chama de logorreia. Pensamento pode virar um pensamento delirante. O que é um pensamento delirante? Delírio é uma percepção errada que você tem de pensamentos. Por mais que você pense uma coisa que seria absurda, por mais que os fatos te mostrem o oposto, você continua acreditando no seu delírio. Então, os delírios podem estar presentes, o que nos leva a perceber que é um quadro psicótico. Psicose é quando a pessoa ela se desprende da realidade. É como se a realidade, por mais que os fatos viessem, você não consegue perceber ela. Quadros assim podem acontecer no transtorno bipolar do humor, em quadros graves de psicose. Transtorno bipolar do humor, nem todo quadro vai ser tão grave. Existe leve, moderado, grave. A maioria dos quadros de transtorno bipolar do humor são tratados em consultório e a pessoa não evolui para quadros assim. Se o paciente mantém um tratamento com estabilizadores de humor, medicações que vão segurar para o cérebro não ter essas oscilações, ele tende a ter uma qualidade de vida melhor. Muitos pacientes que têm transtorno bipolar do humor e ficaram sabendo do lado, ficaram muito assustados, me mandando mensagem. Eu falei, calma, a grande maioria dos pacientes, se mantiver tratamento, a tendência é que não evolua para quadros assim. E pacientes que têm essa doença e não tratam, a doença pode evoluir de diversas formas, não tem como a gente saber como vai evoluir. Por isso é tão importante o tratamento.
Quadros de transtorno bipolar também podem levar a fases de depressão, que em vez do humor ficar hipertímico, ele vai ficar hipotímico, ou seja, pode ficar com quadro, em vez de felicidade excessiva, que é euforia, ele vai ficar com tristeza excessiva, sono excessivo, o corpo vai ficar com um cansaço imenso. Alguns pacientes descrevem como se o corpo tivesse com sensação de chumbo, peso tipo chumbo no corpo. O transtorno bipolar é uma doença que existe há mais de 2000 anos. A primeira descrição dele na literatura foi 2 anos depois de Cristo, por um médico da Capadócia que chamava Areteu. Ele descreveu os primeiros quadros de pessoas que tinham essas oscilações do humor. Ou seja, não é uma doença nova, não é uma doença inventada, ela existe. Todos os países têm. Imagina-se que a taxa de prevalência seja em torno de 4%, mas estudos ainda estão inconclusivos em relação a essa taxa, porque existem muitos casos que são subdiagnosticados dentro da sociedade. Principalmente devido a esse tabu, as pessoas têm medo de ir no médico psiquiatra, imagina que a psiquiatria só adoece o paciente. Isso, na verdade, é uma negação de que existam doenças psiquiátricas, que o nosso cérebro ele está sujeito a ter alterações que a gente não tem controle, assim como outros órgãos. Existem crianças que desenvolvem na infância o diabetes tipo 1, em que o pâncreas para de produzir insulina e a criança tem que receber insulina o resto da vida, senão ela pode entrar em coma. O nosso cérebro, não diferente, porque ele é um órgão extremamente complexo, ele pode ter suas desregulações. Agora, o mais importante é você tratar. Se você ficar enrolando ou negar esse quadro, muitas vezes você vai ter um prejuízo ruim ao longo da sua vida. E você que não tem esse quadro, tenha mais empatia pelas pessoas, entenda que existe esse quadro. Por mais que você nunca tenha visto, nunca tenha ouvido falar, a realidade é que eles existem. A maioria das famílias não contam para os outros familiares, isso é um tabu ainda, porque as pessoas têm muito preconceito. Imagina, a pessoa ela é bipolar, ela é louca. Não é assim que funciona, pessoal. Nem todas as pessoas que têm doenças psiquiátricas, elas vão evoluir para psicose. A gente tem que ter mais empatia em relação a isso. E eu tô aqui como médico psiquiatra para informar vocês, para que diminua esse tipo de informação e também que vocês tenham mais conhecimento sobre isso e tenham uma nova visão acerca desse quadro. Pessoal, para você que não me conhece, não me segue, eu já te oriento, começa a me seguir aqui, que toda semana eu vou estar fazendo conteúdo sobre saúde mental e inteligência emocional. Já tenho vídeos aqui sobre ansiedades, vou lançar vídeos sobre depressão, toda semana a gente vai ter. Então se inscreve aqui no meu canal, já curte esse vídeo, não esquece de compartilhar com pessoas que você ama. Eu agradeço pela sua atenção até no final do vídeo e a gente vê no próximo vídeo, nessa próxima semana aí que já está começando. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau!